É isso aí. Agora a gente fala sobre a tragédia no Rio de Janeiro. Subiu para 137 o número de mortos por causa das chuvas em Petrópolis, na região serrana do Rio. O repórter Kleber Rodrigues está na cidade acompanhando as buscas por desaparecidos e tem mais detalhes para a gente. Kleber, a gente já falava aqui mais cedo, né, sobre esse trabalho difícil de buscas por vítimas, por desaparecidos. Quanto tempo ainda deve durar esse trabalho? Marcela, ontem conversando com integrantes do Corpo de Bombeiros e membros do governo, nosso repórter da CNN, Pedro Duran, disse, né, ali em contato com essas autoridades, que esse trabalho de busca, esse resgate, ele pode levar até o fim do mês e até passar, né, pelos próximos meses. Tamanha a dificuldade que os resgatistas, o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, voluntários, estão tendo aqui para atuar em Petrópolis. Nesse exato momento a gente está aqui na Vila Felipe, o Rodrigo Balduino mostra pra gente o que ele consegue mostrar, né, gente, porque esse é o cenário aqui do alto da Vila Felipe, não dá para ver, mas lá embaixo, um pouco antes aqui a gente tinha uma visão aqui mais clara, existem muitos agentes, muitos militares procurando por vítimas. Ali embaixo a gente já consegue ver alguns bombeiros descendo para atuar nesse trabalho de resgate, mas agora a neblina começa a dificultar um pouco mais o trabalho dos resgatistas. E uma informação que preocupa também é que, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, tem previsão de chuva para Petrópolis e também para a região da Mata Mineira, uma chuva que pode ser entre 60 e 100 milímetros. Qual é o balanço que se tem até o momento aqui em Petrópolis? Quase 140 óbitos. Até o momento, 137 pessoas já foram encontradas sem vida. Esse número, infelizmente, ele vai subindo na medida em que os agentes conseguem acessar locais mais afastados, como esse onde nós estamos agora, né? E vão retirando o que tem sobre as casas, escombros, árvores. A gente está aqui num ponto, por exemplo, que é uma subida e até o acesso de máquinas é difícil. Então a máquina está aqui em cima, até trouxeram para cá, o Rodrigo Balduino mostra para a gente, trouxeram uma máquina para auxiliar nesse trabalho, mas ela não consegue, né, fazer uma atuação lá embaixo, porque as ruas são mais estreitas e existe um difícil acesso em função das casas. Lá embaixo o cenário que a gente viu é de destruição, é um cenário desolador, perdão. Existem muitos voluntários cortando árvores para facilitar um pouco mais o trabalho do Corpo de Bombeiros. Até o momento, segundo a Prefeitura, também o Corpo de Bombeiros, quase 1.000 pessoas estão desabrigadas em pontos aqui da Prefeitura e até o momento 137 mortes confirmadas nessa tragédia da região serrana aqui em Petrópolis, que continua ecoando, né, de maneira triste aqui na cidade. Eu pedi para a Janaína esperar um pouquinho para conversar com a gente aqui no CNN Manhã a respeito do que ela está vendo, porque a Janaína é uma personagem típica aqui de Petrópolis, aquela moradora que está vivenciando o drama, que é daqui e também é trabalhadora, também está ajudando, né, as vítimas dessa tragédia. Muito bom dia, obrigado pela entrevista. Primeiro, como é que está sendo o seu trabalho diante dessa situação que você está enfrentando aqui, de perda inclusive de amigos, né, Janaína? Bom dia. Bom dia. Perdemos pessoas conhecidas, eu conheço porque eu sou agente comunitário de saúde, somos em 7 e assim, as pessoas que ficaram soterradas e ainda estão sumidas, elas são bem conhecidas e assim, o agente de saúde sabe os locais ao certo, onde moravam, aí a gente fez uma listagem informando os que estão sumidos e nós somos uma ponte, igual umas formiguinhas e estamos ajudando, levando para o posto, para o colégio, que é o ponto de apoio, para as pessoas que estão psicologicamente também afetadas, tem bastante crianças e estamos fazendo essa ponte com vacina, curativo, essas coisas todas. E você foi me dando rostos dessa tragédia, né, Janaína? A Janaína também é moradora aqui da Vila Felipe, ela teve que sair de casa também porque existe um risco de deslizamento e ela foi me dando nomes, né, porque são pessoas muito conhecidas, pessoas queridas e você citou algumas delas aqui para mim, né? Sim, algumas que acho que ainda estão sumidas, eu não sei, porque também está o trabalho difícil lá no IML. Dona Hermínia, acho que já achou, a filha, Leandro já foi, a esposa, a gestante também. Muitas pessoas assim, sumidas ainda. Você já tinha visto algo dessa proporção aqui em Petrópolis, Janaína? Assim, aqui sim, mas passando como funcionário, assim, agente de saúde, ainda não tinha passado por isso não. Entendeu? De ter essa situação de pessoas assim, muito conhecidas, soterradas, assim, não. Como é que fica o coração? Difícil. Durante o dia a gente tem que ficar firme porque a gente está ajudando a população, né?
Mas à noite é que a coisa fica pior, que aí a gente para, né, o psicológico fica abalado. E muito conhecido, assim, querido, né, da comunidade, assim, antigos daqui. Entendeu? Muito obrigado pela sua entrevista, força aí para vocês, tá? Obrigada. E obrigado pelo seu trabalho também, para ajudar outras pessoas nesse momento difícil. Tá bom. Obrigado, Janaína. Bom, só para complementar, eu, o Rodrigo Balduino e também o Márcio Telê, estamos aqui desde quarta-feira. E o relato que a gente faz hoje do que nós vimos em Petrópolis é que, de fato, em relação aos acessos, é o dia mais caótico. Há um trânsito absurdo aqui em Petrópolis. Isso pode estar acontecendo também, porque é o fim de semana, então muitas pessoas estão vindo para cá para fazer doações de mantimentos, de água. Voluntários também estão chegando na cidade, e os acessos a Petrópolis, em especial a locais como esse onde nós estamos, que fica inclusive próximo ao Morro da Oficina, estão completamente obstruídos, né, agora por veículos que estão seguindo para ajudar. Então fica a orientação para aquelas pessoas que querem ajudar com mantimentos, com água, que façam isso em batalhões do Corpo de Bombeiros, né? Existem muitos movimentos que estão fazendo esse trabalho importante agora de ajuda. No Rio de Janeiro, por exemplo, a Isabelle Saleme acompanhou durante a semana um trabalho voluntariado de doação, que as pessoas busquem esses pontos e concentrem, né, o envio desse material no Corpo de Bombeiros e nessas entidades para evitar, né, o máximo de pessoas aqui. E que as pessoas que venham, de fato, são aquelas que vão auxiliar no trabalho de resgate em pelo menos 19 pontos aqui de deslizamentos mais críticos, né, em que o Corpo de Bombeiros está trabalhando. Uma outra informação que a gente também traz agora, que foi apurada pela nossa produção lá no Rio de Janeiro, que tem feito um trabalho incessante também, nos auxiliando com informações aqui em Petrópolis, é de que o sindicato que representa as seguradoras informou que até o momento já foram feitas 700 solicitações para reboques de veículos. E nós vimos aqui em Petrópolis também muitos veículos sendo rebocados, içados aí de garagens, porque as garagens ficaram ilhadas, alagadas, né? Então, agora o trabalho é para retirar toda essa água que fica na garagem e aí o reboque fazer a retirada desses veículos. São muitos carros que ainda estão nas ruas de Petrópolis, num cenário de guerra aqui na cidade, e a operação que está sendo feita aqui em Petrópolis também é uma operação de guerra com cerca de 1.000 militares, não só do Rio de Janeiro, também de outros estados. Eu volto com vocês. Kleber, fica comigo só um minutinho, quero te ouvir. É claro, é sempre muito impactante ouvir a sonora de um morador, né? Ouvir um morador falando ao vivo com você. Chega, a gente fica toda arrepiada porque percebe que os moradores estão em estado de choque. A gente vê também as pessoas aí ajudando, muita moto, né? Porque alguns acessos é muito difícil, carro só com moto ou a pé. E eu queria te perguntar algo sobre previsão do tempo. Quando você foi falando, a gente percebe uma espécie de neblina caindo atrás de você. Simplesmente fechou o tempo. É previsão de chuva a qualquer momento ou é só neblina? Infelizmente é previsão de chuva, viu, Luciana? Tem uma previsão do Instituto Nacional de Meteorologia de um volume de chuva entre 60 e 100 milímetros, né? Isso aqui para Petrópolis, especial na região serrana, mas também para a região da zona da Mata Mineira. Então esse alerta foi emitido, uma chuva que pode ser de moderada a forte, e isso já serve também de atenção, principalmente para quem está trabalhando aqui no resgate em Petrópolis. Você citou a neblina, Luciana, há pouco aqui, e aqui do lado, Rodrigo, acho que a gente já consegue mostrar um pouquinho desse lado esquerdo lá, ó, a gente consegue mostrar alguns veículos que estão lá embaixo, onde a neblina já subiu um pouco mais, a gente consegue mostrar. Segundo moradores, Luciana, lá embaixo, no estacionamento, foram encontrados pelo menos 5 corpos, né? Pessoas que tentaram sair em meio aqui à chuva, à enxurrada, a quantidade de lama, árvore que foi descendo, né, nesse estacionamento. E lá do lado esquerdo, onde a neblina ainda nos permite enxergar um pouco, a gente consegue ter uma dimensão da destruição, né, de casas e imóveis e prédios que estão destruídos, que ficaram completamente descobertos. Algumas delas é até difícil de imaginar, né, que era uma casa, porque na verdade o que sobrou foi restos de entulho. Agora a neblina começa a descer um pouco mais. Esse trabalho de resgate aqui, Luciana e Marcela, ele segue de forma ininterrupta, segundo o Corpo de Bombeiros, mesmo com essa neblina, que claro, dificulta o trabalho, porque a visibilidade ela baixa aqui em Petrópolis. Quem vem aqui para a região serrana, quem está acostumado também a percorrer a região serrana de outros países, sabe muito bem que a neblina é algo constante, né? Então ela vai subindo, depois desce e o trabalho segue, porque, segundo o Corpo de Bombeiros, vai ser algo aí que vai levar semanas, talvez meses, nessa atuação de resgate em Petrópolis. Eu volto com vocês.